Os dados de emprego seguem crescendo acima das expectativas do mercado. Se você quer entender o que está acontecendo, fica com a gente nesse que é o Agenda de número 28 da semana do dia 2 de outubro. Eu, Zé Carroso, estou mais uma vez com meu amigo Saulo Abuchedi e hoje nós vamos caracterizar, olhar para o mercado de trabalho, ver um pouquinho das suas tendências e o que está acontecendo com essa estrutura. Saulão, o que você chamaria a atenção para a gente começar o nosso papo, meu cara? Salve, salve, Zeca, salve, salve todos e todas. Os dados do mercado de trabalho mostram números que estão ou acima do nível pré-pandemia, né, ou muito próximo das tendências verificadas ali antes da pandemia. Como se sabe, a crise sanitária gerou várias turbulências ali em algumas características do mercado de trabalho. Então, o desemprego, a taxa de desocupação é a mais conhecida de todas, né? A taxa de desocupação aumentou a níveis, foi a níveis históricos ali. Rendimento médio aumentou. Por quê? Porque boa parte dos trabalhadores ali do setor de serviços ficaram desempregados, desocupados por conta do fechamento ali decorrente da pandemia. Então, você teve vários movimentos ali que bagunçaram as tendências e as análises do mercado de trabalho, e aos poucos a gente vê uma certa normalização combinado com uma recuperação, um crescimento ali do nível de ocupação, da formalização, que pode indicar, sim, algumas tendências em relação à atividade econômica interessantes. Podem indicar, como a gente vai discutir ao longo do programa, que a previsão de crescimento de 3% ou acima de 3% do PIB para 2023 pode se confirmar. Eu iria logo por esse caminho, porque eu acho que essa nós estamos aqui prestes a caminhar para o último mês desse segundo trimestre e os dados que já vêm aparecendo, pelo menos nessa categoria de emprego, e a gente vai falar um pouquinho de rendimentos daqui a pouco, já indicam isso. De fato, a economia, se a economia não retrair, a gente falou isso em outros programas, se a economia não retrair nada, a tendência do carry-over, que a gente explicou em outro programa, quem não assistiu os nossos últimos programas, assista. Eu sei que tem gente aí que não está assistindo o programa, avisa o seu amiguinho, e aí, está assistindo a agenda? Quem assistiu os últimos programas sabe disso, A gente discutiu que, basicamente, se o país não tiver nenhuma ruptura grave, se não tiver nenhuma queda abrupta de alguma atividade, certamente o PIB cresce 3%. Como o emprego vem respondendo positivamente, segue respondendo positivamente, muito provavelmente teremos o consumo das famílias ainda crescendo, ou pelo menos andando de lado, vamos dizer assim, então muito provavelmente a gente caminha para 3%. Agora, olhando para esses dados de emprego, tem dois principais indicadores para a gente analisar, duas principais pesquisas, uma delas é a PNAD, que é de amostra de domicílios, então ele vai perguntar na casa das pessoas sobre diversas questões, inclusive a questão do emprego, e os dados do CAGED, que são dados que as empresas informam, e aí nesse caso apenas de carteira assinada, portanto do emprego formal. Então os dados aqui, eu peguei os dados do CAGED, ao longo desse ano, entre janeiro e agosto, nós geramos 1.388.000 vagas. É bastante. Eu estava conversando esse final de semana com um colega que estava questionando, o Brasil não está tão bem, os empregos estão caindo. Eu expliquei para ele, olha, não é que o emprego está caindo, você está crescendo, mas está crescendo, é verdade, que cresce menos do que no ano passado, que inclusive era um ano ainda de recuperação, como você mencionou, em relação à pandemia. Sim. Então, mas como você cresce em cima do estoque do ano passado, do número de empregados do ano passado, de fato, nós estamos numa situação melhor esse ano do que no ano passado, ainda que numa desaceleração. Então, essa geração de empregos formais é um dado positivo. E olhando para os setores econômicos, a gente tem ali quase todos os setores estão expandindo. São muito poucos os setores que estão caindo ao longo desse período. A grande maioria cresceu. Óbvio, tem aqueles que estão puxando mais. E aí, quando a gente olha no agregado, os dados aqui do CAGED indicam um crescimento maior na agricultura, o que já era esperado, dado que o setor agrícola puxou muito forte no primeiro semestre, como também já conversamos, mas cresce também na construção.
né, que é um setor que veio, depois da crise de 2015, né, veio bastante prejudicado e que vem se recuperando aos poucos, e esse ano tem uma tendência aqui de crescimento acima de outros setores, né, vem crescendo bastante acima de outros setores. Então, eu acho que essa é uma primeira caracterização aqui, né, em relação aos dados gerais, né, inclusive aquilo que você mencionou, né, eu acho que é importante isso, né, quando a gente olha para os dados de desemprego. Hoje nós estamos com dados de desemprego próximos daqueles do início de 2015. Portanto, aparentemente nós estamos voltando para uma situação pré-crise de 2015, quando a gente olha para o índice de desemprego. Né? Mas, enfim, podemos caracterizar isso com mais profundidade daqui a pouco, né, Saulo? Exatamente. Eu acho que em termos de nível de ocupação, né, outros indicadores do mercado de trabalho, a gente vê, né, vislumbra alguns resultados que se assemelham ali aos resultados que a gente verificava em 2015, antes do início dessa crise longuíssima que a gente vive. A gente pode dizer quase uma década, né? Entre 2014 e 2023, nós temos muitas dificuldades ali em relação à recuperação da economia. O PIB ainda está num nível, sempre bom lembrar, né, abaixo de 2014, vários indicadores macroeconômicos abaixo de 2014, por isso que a gente fala, né, a gente bate na tecla lá no núcleo de conjuntura que a gente está numa crise longa, né, da economia brasileira, uma crise estrutural. É claro, a gente pode falar em crises estruturais em diversos horizontes, né? A gente pode falar que estamos numa crise estrutural desde os anos 80, há mais de 40 anos. Podemos dizer que estamos numa crise estrutural desde... Mas nós temos aqui uma crise desde 2015, 2014 considerável, e isso os dados mostram. O principal dado é o nível do PIB. E aí, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente percebe que alguns números do mercado de trabalho estão chegando perto ali aos números de 2015. Obviamente, a gente tem que levar em consideração, né, a questão populacional, de crescimento populacional. Isso gera, obviamente, impactos. Então, há uma tendência, né, dos números superarem níveis históricos, mesmo, né, que a economia cresça, anda de lado, como a gente fala, né? Então, a gente só tem que tomar esse cuidado, obviamente, né, porque a economia pode estar estagnada, mas o mercado de trabalho pode continuar batendo recordes, e aí há a questão, né, da natalidade. No número de empregos, do né? número de emprego, de pessoas pessoas empregadas e que estão, né, e aquela população que entra na população economicamente ativa. Você comentou sobre os dados do CAGED, e os dados do CAGED mostram exatamente essa tendência de formalização no mercado de trabalho brasileiro, que se acentua em 2022 por conta da volta do setor de serviços no pós-pandemia. Então, isso também acaba acelerando a formalização e continua em 2023. O dado da construção civil é um dado importante, porque a formalização na construção civil é um indicador importante ali em relação à formalização geral do mercado de trabalho. Por quê? Porque a construção civil é um setor muito empregador, e se você tem uma maior proporção de informalidade nesse setor, né, isso acaba contaminando, vamos dizer assim, né, influenciando negativamente as taxas de informalidade do mercado de trabalho brasileiro. Então, é uma boa notícia, né, essa formalização no setor de construção civil. Você acha que tem uma... Posso soltar uma bomba para você aqui Pode, agora? Você acha que tem alguma relação já com Minha Casa Minha Vida ou com investimento público, alguma coisa do PAC? A gente sabe, a gente falou aqui, né, que o PAC, em certa maneira, eram obras que, parte delas que já estavam em execução, né? Sim. Você acha que tem algum retorno disso já? Eu acho que ainda é cedo para falar, Zeca, porque você tem todo o processo ali burocrático relacionado ao Minha Casa Minha Vida, né? Então você tem ali os interesses das construtoras que demonstram, na verdade, seus interesses em entrar para os programas, né? Você tem todo o empreendimento, ele tem que ter, né, certos padrões para poder entrar no Minha Casa Minha Vida e nas taxas relacionadas ao Minha Casa Minha Vida, nos subsídios ali concedidos ao Minha Casa Minha Vida. Mas eu acho que tem um efeito, sim, de sinalização ao setor. Então, mesmo que o empreendimento em si não tenha unidades do Minha Casa Minha Vida, né, eu acho que isso acaba estimulando, né, as decisões de investimento dentro da construção civil. Então, acho que sim, né, no sentido da sinalização das expectativas, né? Então, há uma perspectiva, né, de melhora nas condições de financiamento imobiliário, e isso
passa a incentivar, sim, as construtoras, né, a novos lançamentos. Né? Então, o crescimento dos novos lançamentos é uma tendência daqui para frente, mesmo que os efeitos do Minha Casa Minha Vida só sejam vistos ali no final de 2023, começo de 2024. Legal, porque os dados aqui do CAGED, eu interrompi de novo. Não, mas pode falar. Os dados do CAGED eles são interessantes. É óbvio que tem sazonalidade e o dado de dezembro é sempre muito ruim para o setor de construção, né? Porque, em geral, aqui nos últimos anos sempre teve alguma coisa em torno de 50 mil demissões. Né? Mas os dados de janeiro a agosto desse ano já superam em 15% o total de empregos gerados no ano passado inteiro. De novo, tem o problema da sazonalidade. O último trimestre não é um bom trimestre para o setor de construção. Né? Ainda temos 4 meses para realizar esse movimento, mas aparentemente nós temos já nesse ano aqui, e desagregando por obras, construção de edifícios, todos eles estão crescendo muito forte esse ano. Por isso que eu te perguntei essa então, mas eu acho que sim, pode ser uma tendência. A gente observou, eu lembro que a gente discutia muito isso lá no grupo de pesquisa, porque construção, você teve vários momentos onde construção se apoiou muito na informalidade. Sem dúvida. E essa era a nossa preocupação naquele momento. Falou, bom, a construção está mudando de perfil, né? Está virando aquela construção das pequenas obras, como foi um pouco na pandemia, né? Sim. Da construção apoiada nas pequenas obras, que era, enfim, baseada na geração de empregos informais. Né? A famosa autoconstrução. A autoconstrução. O que indica, na verdade, uma falta de perspectiva, uma pulverização ali por conta da falta de perspectiva dos grandes empreendimentos. Bom, mas assim, olhando para o... Aí esse é o CAGED, mas quando a gente vai para a PNAD, né, são pesquisas diferentes, porque a PNAD é uma pesquisa amostral, né? A PNAD, ela também considera os informais, né, os empregos sem carteira assinada. Né? Quando a gente vai para a PNAD, os bons resultados também aparecem, né? Então, eu estou aqui com os dados do IPEA. A taxa de desocupação, essa é uma manchete que provavelmente vocês viram aí nos jornais, chegou a 7,6%, é o menor índice desde abril de 2015. Você tem o nível de ocupação alcançando níveis recordes também. Né? Então, os dados da PNAD amostrais, né, também vão na mesma direção, né? Na direção de queda da taxa de ocupação ao menor patamar, né? E o nível de ocupação nos maiores patamares. Né? E ainda na PNAD, quando a gente vai olhar, né, para a questão da posição na ocupação, né, olhar para a ocupação por conta né, em relação aos setores, a gente percebe que, né, no caso setorial, a construção ela vem com resultado negativo. Mas por que ela vem com resultado negativo? Provavelmente por conta da informalidade. Então, essa diferença entre o que saiu na PNAD, que é uma pesquisa do IBGE, que é amostral, e o que saiu no CAGED, né, que é o Ministério do Trabalho, mostra talvez um efeito ali na construção em direção à formalização, que é algo positivo para a economia. Olhando para os outros dados da construção, né, eu olhei aqui para fabricação de material de construção e etc. O setor não vem de um momento positivo. Né? O final do ano passado, especialmente o começo desse ano, foi muito ruim para esse segmento. Ele vem se recuperando aos pouquinhos, né? O que dá uma dimensão dessa dualidade, talvez, do que você está mencionando. Né? Ainda tem coisas a serem melhoradas aqui. Né? Agora, para a nossa análise poder avançar, né, o que fica claro aqui, conjunturalmente, a gente tem um cenário positivo, um cenário de melhora, um cenário que indica que o segundo semestre vem bem, um cenário que indica que o consumo das famílias deve funcionar razoavelmente bem ao longo desse segundo semestre, garantindo um crescimento de 3%. Eu já estou começando a querer cravar aqui. Né? Não, isso é uma coisa que eu esqueci de comentar, te interrompendo, é que há o efeito também, né, de tudo isso, da melhora do emprego no rendimento médio. Isso, é importante. Então, há um avanço do emprego, mas há um avanço também no rendimento médio, não só da massa, mas também do rendimento médio, que é um indicador importante, porque massa salarial, né, quando há o crescimento do nível de ocupação, a massa salarial tende a crescer também. Agora, é interessante olhar para o rendimento médio para identificar se há uma elevação no nível de renda, né, justamente porque isso gera desdobramentos, né, efeitos
que a gente chama de multiplicadores sobre emprego e renda, né? Mais rendimento, mais renda, maior nível de renda, né? Maiores os efeitos diretos e indiretos, né? de qualquer investimento sobre o emprego e sobre a renda. É aquele mercadinho que abre no bairro e que acaba gerando, né, desdobramentos no bairro inteiro e não somente ali no mercadinho em si, né? E quando a gente olha para o rendimento médio, ele cresce, né? Cresce de 2.600 ali no segundo trimestre de 2022 para 2.800 no segundo tri de 2023. Então é algo aproximado, mas é algo significativo e cresce em todas as faixas etárias, todos os níveis de instrução, o que mostra também um efeito generalizado sobre emprego e renda. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Você tem um crescimento, o termo é crescimento generalizado do emprego em todos os setores de atividade, em todos os setores da indústria, em quase todos os setores de serviço, comércio, ainda que com intensidades diferentes, né? Eu estava te contando aqui antes de a gente começar, dos dados do CAGED aqui, né? Quando você olha para esse grau de escolaridade, né, ao longo de 2023, 16% das vagas geradas foram analfabetos, fundamental incompleto, fundamental completo e médio incompleto, ou seja, com menores graus de escolaridade, né? No ano passado isso foi 10%, ou seja, esse crescimento do emprego nessas faixas de menor escolaridade é um indicativo, na verdade, do setor de construção e do setor da agricultura que estão puxando também, né? E, de certa forma, estão crescendo a renda, mas certamente vão... aos poucos também pode puxar um pouco para baixo. Ainda que tenha esse sinal de formalização que você mencionou. É sempre melhor formalizar. Sim. Agora, partindo para o nosso bloco final aqui, né? Tem uma questão que eu acho que é fundamental, e você já trouxe ela aqui, anunciou, que é a questão de que, desde 2015, o que nós temos é um movimento estrutural diferente na nossa economia, né? Nós tivemos em 2015 e 2016 uma crise profunda, um grande buraco no crescimento econômico, que destruiu empregos de maneira severa. Na sequência desse processo, nós tivemos uma reforma trabalhista que mudou as condições do emprego. Junto a ela, nós tivemos uma modificação nas condições de empregos com plataformas, etc. Ou seja, tem uma estrutura completamente diferente do que a gente tinha em 2015. E eu acho que ela se reflete também no tipo de emprego que nós estamos gerando e nas condições desse emprego que nós estamos gerando, né? Eu acho que ainda temos uma precarização latente nesse emprego, ainda que conjunturalmente a gente esteja falando positivamente. Como é que você analisa isso aqui, Saulão? Isso é muito importante. É interessante a gente observar como esse efeito conjuntural, né, pode ser combinado com as tendências estruturais. Eu acho que esse é o grande ponto da análise. Que está crescendo o nível de emprego, diminuindo a taxa de desemprego, né, melhorando ali no setor de construção, uma possível retomada ali do processo de formalização. Isso todos os jornais falam, vocês viram, só que qual que é o grande ponto aqui da análise? É verificar, né, se essas mudanças vão gerar mudanças estruturais ou não, né? Alterações nas tendências estruturais ou não. O que a gente verifica desde 2015 é um aumento da informalidade no mercado de trabalho, ou seja, as ocupações sem CNPJ, né, e sem carteira assinada, e também um aumento da precarização de maneira geral do mercado de trabalho, com o movimento de pejotização, e outros movimentos ligados às economias de plataforma, né, uma maior participação dos trabalhadores conta própria, o processo que muita gente chama de uberização do mercado de trabalho, ou seja, trabalhadores que são conta própria e muitos ali não têm CNPJ, né, são informais. Então essa é a grande tendência no mercado de trabalho. E a gente verifica isso por meio da pesquisa amostral aqui do IBGE, da PNAD. A gente verifica que o indicador de informalidade, né? Então, qual que é o indicador? Um indicador simples, que é até um pouco diferente do IBGE, porque o IBGE ele considera na taxa de informalidade aqueles que não contribuem para a Previdência, né? Então, geralmente o que acontece, né? A taxa de informalidade do IBGE é menor que a taxa de informalidade que a gente calcula, né? Eu prefiro considerar, eu sou um pouco mais radical em relação à taxa de informalidade, porque a contribuição para a Previdência não tira você tudo bem, você tem a Seguridade Social, você tem a possibilidade, né, de pedir lá os auxílios, né, auxílio-doença,
obviamente, a aposentadoria, né? Mas isso não te tira de uma condição de precariedade, da necessidade, como, por exemplo, o Uber, né? De ter que trabalhar não sei quantas horas para conseguir, né, atingir um certo número de renda, completa falta de segurança no trabalho, né, dificuldade, você não consegue ficar doente, uma gripe, por exemplo, você não vai pedir um auxílio-doença por conta de uma gripe, né, você vai pedir um auxílio-doença por conta de um acidente, mas se você ficar gripado, você ficar doente, ficar uma semana fora, você deixa de ganhar, e para tirar férias, e 13º, né? E se você tem um filho, né, se você é mulher e tem filho, e precisa se ausentar 6 meses, só que você é informal. Então, há vários pontos aqui que saem ali da proteção social, né, gerada pela contribuição ao INSS. Então, eu considero tudo, né? O que você está falando, então, em outras palavras, é o seguinte: a pessoa, o trabalhador que é MEI e contribui para a Previdência, em última instância, ele ainda tem um grau de vulnerabilidade econômica muito maior. Ele tem um grau de vulnerabilidade maior. Então, mesmo o MEI que contribui, ele tem vulnerabilidades em relação ao formal. Então, eu considerei, na verdade, calculei 2 índices, né? Um índice de informalidade, que tira o MEI não está porque o MEI tem CNPJ, né? Esse índice de informalidade sobe principalmente a partir de 2017. Então, há um efeito também, da reforma trabalhista, e das consequências da reforma trabalhista sobre os direitos dos trabalhadores. Então, isso também acaba explicando um pouco esse salto que a informalidade dá, né? Sai ali de 45% em relação ao total das ocupações e chega a 50%. Então, é algo estrutural essa mudança, não parece pequena, mas não é. E quando a gente vai para o índice de precariedade, que considera os microempreendedores individuais, os MEIs, a gente chega a patamares muito maiores aqui, né? Então, nesse sentido... não, só uma coisa, vou corrigir aqui. Esse índice de 45% a 50% é o índice de ampliado de precarização. Mas o índice de informalidade também vai subir de 42% para 45%. Também a taxa de crescimento é algo parecido, só que num patamar menor, porque a gente tira os MEIs. Uhum. Mas, de qualquer maneira, o ponto aqui é o seguinte, né? Essa tendência, ela vai mudar com essa recuperação conjuntural? Pelo que a gente viu, ainda não. A gente não pode afirmar isso. A gente precisa verificar se, a grande pergunta aqui né, essa formalização, né, qual que é o fôlego desse processo de formalização? Né? A tendência assim que, né, como a gente está vendo agora em 2023, né, assim que o Brasil, né, a partir do momento que o Brasil sai da pandemia, dos efeitos da pandemia, da esteira da pandemia, a tendência é que a gente veja os movimentos que a gente via antes da pandemia, até 2019. Ou seja, nos momentos de recuperação do mercado de trabalho, a gente verifica também a manifestação dessas características estruturais. Então, quando o mercado de trabalho cresce qual tipo de ocupação? A ocupação de menor grau de instrução, e de fato a gente vê isso. Então, ensino médio, as ocupações com instrução de ensino médio completo ou abaixo disso são as que mais crescem em relação ao ensino superior, né? Crescimento das ocupações sem carteira assinada, crescimento das ocupações por conta própria, MEI. O que a gente tem visto, basicamente, é um aumento das ocupações de pior qualidade, em setores que pagam até 2 salários mínimos ou um pouco mais que isso, como o setor de serviços. Então, as ocupações que estão crescendo mais, né, pelos dados da PNAD aqui, né, que considera informalidade e formalidade, são as ocupações de alojamento e serviços de alimentação, né? Agora, o que a gente verifica? Né, um certo fôlego para a formalização. Mas a gente não observa mudanças estruturais em relação à política pública que leve a gente a crer que a informalidade não vai voltar a ser a tônica daqui para frente no mercado de trabalho brasileiro. Falei demais, mas mas é isso. E olhando para os dados do CAGED, né, desses empregos informais, reforço aquilo que eu havia dito. Né? No fundo, você gerou empregos muito na agricultura, muito na construção, né? Gerou empregos associados a grau de instrução menor. Quando você olha para dentro da indústria, os setores que realmente crescem acima
da média são poucos, né, crescendo acima da média total do volume de empregos. Então, você tem um setor de exploração de petróleo e gás, ou associados às etapas posteriores de industrialização desse petróleo, que cresceram bastante. Né? No caso do setor de extração, cresceu 12%. Né, ou seja, bem acima dos 3 e pouco da média geral. O setor de detergentes, sabões, né, que é justamente, a gente estava comentando antes de começar aqui, os setores que tiveram uma queda de preços, portanto, provavelmente aumento de demanda também, né, tiveram, portanto, uma queda de custos também associados a eles, como sabemos aqui na inflação. Né, são setores que cresceram. Tirando isso, mesmo setores com muito emprego, como o setor de alimentos, né, cresce abaixo da média. Quem cresce acima da média, aí sim, como você mencionou, são a parte de alimentação e hospedagem dentro do serviço. Vai crescer 4 e pouco, 4,90, que é bastante. Né? Mas, de novo, são setores que são tradicionalmente empregadores com menores salários, na média, né? Óbvio que você vai ter salários grandes e salários baixos, mas na média são empregadores com menores salários. E nós temos também um movimento, ainda que positivo e generalizado, em desaceleração. Ou seja, também não tem clareza de que esse movimento ele é um movimento de expansão vigorosa. Portanto, estamos, como você mencionou, na mesma estrutura que estávamos antes da pandemia. Né? Ou, portanto, numa economia que tem ainda problemas estruturais muito aparentes. Né? Exato. E só para complementar o dado sobre os índices de precarização e informalidade, quando a gente vai para o índice de precarização, que chegou a 50%, chegou a cair 48% em 2022, chegou a 50% em 2021. Caiu para 48% em 2022, só que já voltou a 49%. Ou seja, você tem uma estabilização, né, para dizer o mínimo aqui, desse indicador de precarização, que mostra, na verdade, que há, de certa forma, um crescimento também consistente, além da formalização dos empregos formais, há um crescimento também dos empregos precarizados, vamos dizer assim, das ocupações precarizadas. É a mesma coisa ainda que isso seja bom para a classe D e E nessa aula, ainda que isso apareça um poder de compra ali embaixo interessante. Isso. Mesma coisa para o índice de informalidade, que é um pouco mais baixo, mas também que ele se mantém em níveis estáveis, ou seja, a gente não deu o salto. A gente não pode, e eu espero que não façam isso, olhar para esse movimento de formalização como a gente olhou, né? A gente olha, na verdade, para o movimento de formalização que a gente viu na década de 2000, no primeiro e segundo governo Lula. A gente está muito longe disso. Uma outra coisa, só para acabar, uma outra qualificação que a gente precisa fazer aqui sobre esses dados, né, é a taxa de participação da força de trabalho. Ou seja, a entrada das pessoas na força de trabalho, né, a participação da população economicamente ativa em relação à população em idade ativa. Quando a gente observa essa relação... Deixa eu explicar com mais calma aqui para quem não é economista entender com cuidado. Né? A taxa de participação a gente tem que pegar, porque na verdade a taxa de desemprego ela é calculada com o número de pessoas que procuram emprego e que não encontram dentro de toda a população que está procurando emprego, que está disposta a trabalhar. Né? A taxa de participação, ela capta todas as pessoas que têm idade para trabalhar e que estão buscando emprego ou trabalhando. Né? Exato. Então, o que está acontecendo? Né? Essa taxa de participação, ela caiu na pandemia significativamente, justamente por conta das restrições causadas pela crise sanitária, só que ela não voltou ao mesmo patamar do pré-pandemia. Então, a base de pessoas que estão procurando emprego ainda está, né, pequena, né, menor em comparação ao período pré-pandemia. É isso que faz também a taxa de desemprego, né, estar em níveis mais baixos. Né? Então, é um efeito muito mais estatístico do que um efeito concreto ali. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se a taxa de participação na força de trabalho estivesse igual ao período pré-pandemia, a taxa de desemprego estaria maior. Ou seja, se o número de pessoas que estivessem procurando emprego, né, fosse o mesmo, ou parecido em relação ao pré-pandemia, a taxa de desemprego estaria maior que 7,6%. Isso a gente precisa comentar. Por que a taxa de participação na força de trabalho está menor? Os jovens, né? Principalmente os jovens, estão entrando menos
na força de trabalho por falta de perspectiva em relação à renda, né? O famoso desalento. O famoso desalento, aqueles jovens que por não ter perspectiva, né, em relação às ocupações de qualidade, né, ele registra ali, fala ali para o IBGE, né, registra ali na pesquisa do IBGE que não está procurando emprego. Né? Então, isso acontece principalmente quando a gente olha para os grupos mais jovens. Isso é interessante, né? Porque não dá para saber... Isso sim é uma mudança estrutural importante. Pode indicar. Não dá para avaliar, assim, a gente não tem capacidade, nem vi pesquisa sobre isso, né? Mas isso pode ter a ver também com a pandemia, né? De alguma forma, como isso afeta os jovens, né? O jovem olha para o mercado de trabalho, olha para as possibilidades de emprego que estão disponíveis e talvez fala, não, eu prefiro não entrar nesse negócio. É engraçado que a gente olhava as taxas de participação no começo da década passada, né, em 2010, 2011, 2012, e ela caía também. E ela caía muito, a gente analisava na época, porque você estava crescendo o número de matrículas na universidade. Né? Você tinha os programas que colocavam os jovens para dentro da universidade e ele saía do mercado de trabalho. Nesse momento, as matrículas em universidades não estão crescendo de maneira espetacular. Muito pelo contrário, nós temos matrícula, a soma de matrículas total é pior, muito pior do que a gente tinha em 2015, 2014. E ainda assim, esse jovem, ou seja, ele não está estudando, não está trabalhando. Né? O famoso nem, né, que a gente fala. Então, esse é um movimento diferente que aparece depois da pandemia e que, enfim, pode misturar várias coisas, mas certamente está associado com a qualidade do trabalho que está disponível. Se o trabalho fosse mais desejável e de melhores remunerações, provavelmente a taxa de participação seria maior. A gente tem que só tomar cuidado para não individualizar, né, a questão. Não é porque a pessoa, né, perdeu interesse, ninguém... você tem, obviamente, a falta de perspectiva do jovem brasileiro, questões sociais também que a gente precisa analisar, né? Mas também há a questão macroeconômica importante, que é a queda na qualidade do emprego, a falta de perspectiva em relação ao trabalhador. Né? Ele não consegue mais se sentir ali estimulado a estudar, né? A fazer algum tipo de curso técnico, vislumbrando algum tipo de carreira. Né? Você não tem essa perspectiva de longo prazo, como a gente tinha antes. E a gente também de desilusão, de desilusão, e perde a perspectiva de classes também, né, Zeca? Da questão das classes. Né? A gente vive uma crise global e uma crise nacional somadas aqui, que certamente geram um clima de uma expectativa sobre o futuro muito difícil. Sim. Né? E certamente está se abatendo sobre a taxa de participação. Enfim, eu acho que nós fechamos aqui a nossa conversa, né, Saulo? Temos aqui, portanto, um cenário muito claro. É um cenário positivo quando a gente olha para a conjuntura. Um cenário de crescimento, um cenário de bons números, um cenário que indica um final de ano que pode concretizar a expectativa positiva sobre o PIB. No entanto, ainda não temos nenhuma mudança estrutural, não temos nenhuma mudança nos empregos de altíssima qualidade puxando isso. E, de fato, essa é uma expectativa que possivelmente pode aparecer com a retomada de investimentos e de outros fatores que já falamos aqui, com o PAC, Minha Casa Minha Vida e outros elementos. Mas voltaremos para discutir esse tema e os temas que motivam a geração de emprego ao longo das próximas semanas. E você que segue a gente, que assistiu até o final, não deixe de curtir a nossa página no Instagram, agenda_econômica_br. Não deixe de contar para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus familiares, para assistirem esse programa. É muito importante que você ajude a compartilhar, é muito importante que você nos ajude a chegar para mais pessoas. Siga também os Notas Econômicas no Instagram e no YouTube e fique com a gente. É isso, um grande abraço a todos e a todas.